Boa tarde. Permito-me, na pessoa do Vicente, o cumprimento de todos os participantes nesta sessão. Permito-me também um cumprimento especial às misericórdias que estão a participar e agradeço o convite, em nome da União das Misericórdias, para vos dirigirem aqui umas breves palavras sobre a nossa realidade. Tentarei dar a conhecer a realidade das misericórdias, muito precisamente, a sua dimensão e importância, as dificuldades e constrangimento para o trabalho a fazer, deixando também uma nota sobre os desafios e a sustentabilidade com as oportunidades que esta tarefa nos oferece. As misericórdias, uma breve contextualização para que se perceba o tipo de arquivos que estas instituições são detentoras, surgiram a partir da Misericórdia de Lisboa, em 1498, que rapidamente foram surgindo em todo o território, tendo como base o modelo de governação, ou seja, o compromisso da Misericórdia de Lisboa. Foi adaptado em cada comunidade. É uma instituição genuinamente criada na comunidade, para a comunidade, e tem um programa e missão assente no ideário de cumprir e fazer cumprir as 14 obras de misericórdia. Este enquadramento justifica-se e ajuda a explicar a identidade das misericórdias e sustenta a sua especificidade como movimento e instituição. São, de facto, as misericórdias portuguesas que até mais tarde cumprem a missão do pleno das 14 obras de misericórdia. E essa atividade vai refletir-se na documentação que encontramos nos seus artigos. Outras, por aí da Europa, italianas, que neste momento assumem o que nós podemos chamar a proteção civil, são 7 ativas, neste momento é a Itália, as do Brasil, que se vocacionaram especificamente para a área da saúde, assim como as nossas também tiveram uma componente importante nessa área, mas as portuguesas assumiram claramente o exercício pleno das 14 obras de misericórdia. Isso é muito evidente nos arquivos que encontramos. No auge da sua ação, tivemos cerca de 500 misericórdias ativas. Hoje, somos 388 instituições em plena atividade em todo o território nacional. Temos também vestígios de algumas misericórdias inativas. E esse aspecto é muito interessante, é uma boa frente de trabalho para investigar onde estão os arquivos destas misericórdias inativas. A tradição de fazer arquivo e documentar a atividade esteve sempre presente nas misericórdias. O compromisso com o estatuto assim determinava claramente a obrigação da existência de livros para registro das diferentes áreas de atuação. Está claramente expresso no artigo, no compromisso da Misericórdia de Lisboa e todos os outros compromissos que se viram, a obrigação da existência de livros para registrar a atividade das misericórdias. A governação destas instituições é muito específica, porque tem logo à partida 2 grupos diferenciados, novos profissionais, ou detentores de ofícios, e esta convocação exige logo à partida uma organização muito específica que tem que ser documentada. Eu costumo dizer que os arquivos das misericórdias são muito democráticos, porque são habitados por todas as classes sociais, todos os fenómenos históricos que possamos imaginar, das revoluções das guerras da restauração, as revoluções até o 25 de Abril, se quisermos, todos os fenómenos da sociedade portuguesa estão partidos nos arquivos das misericórdias. A sua atividade na área da pobreza, da saúde, da educação,
A componente espiritual e emocional exigiu o cuidado do registro para a gestão diária e memória futura. As misericórdias sempre respeitaram o legado dos seus antecessores, e este aspecto é muito importante. E seguiram as orientações estatutárias com muito cuidado. Eram pessoas que se reuniam em cada comunidade para gerir a sua misericórdia, e isso condicionava-os, no bom sentido, a documentar tudo o que era feito. Sendo organizações da comunidade, sempre prestaram contas à comunidade e, muito especialmente, aos irmãos da misericórdia. Normalizar a atividade, instituir regras de atuação, fazer prova da administração dos bens recebidos, fazer tributo e assumir encargos, foram práticas que obrigaram, ainda que indiretamente, a um registro importante na vida destas instituições. Tipo de documentação produzida e encontrada nas misericórdias. Temos uma breve noção e linkamos apenas em algumas tipologias. Listas de irmãos, atas da Assembleia Geral, atas da mesa, livro dos atos de posse, atas do definitor, registro de eleições, constituição e regulamentação da misericórdia, governo da misericórdia, registro de bens e renda, registro de serviços financeiros, tombo de propriedade, registro de obrigações por prorrogados pedidos, registro de licitações, compromissos e estatutos, registro de correspondência, constituição e regulamentação do hospital, livro de entrada e saídas do hospital, livros dos engenhados, livros da botica, livros dos mortos, livros das amas, documentação referente à doação, a doações e testamentos, documentação referente à Casa dos Povos, projetos de edificação, registro de nascimento, registro de exame para imigrações, confirmações régias e admissões, cartas de guia, inventários de bens móveis e imóveis, atestado para empregados comerciais, circular da Direção-Geral dos Hospitais e da Direção-Geral da Assistência, entre muita outra documentação, como os participantes desta sessão, na sua maioria, considerável. E qual o estado atual destes arquivos? Quantas misericórdias têm arquivos? Há uns anos, perguntando genericamente ao universo das misericórdias, todas diziam ter um arquivo histórico e documentado. Há 4 anos, um projeto de recenseamento feito às 288 misericórdias, obtivemos que 270 instituições dizem ter critérios de classificação e conservação de arquivos. É uma hipótese. E onde estão estes arquivos? Maioritariamente, ainda na posse das misericórdias. Mas temos também muita documentação das misericórdias em arquivos distritais, arquivos diocesanos, arquivos municipais, arquivos de freguesia, arquivos particulares, associações e fundações locais, em hospitais. Ainda temos arquivos de misericórdias em hospitais do Estado, neste momento, e em casas particulares. Ainda temos esta realidade. Temos misericórdias já com estruturas de apoio ao arquivo muito bem estruturado. Permitam-me referir só algumas e peço desde já desculpa a outros que estão a participar na sessão, que não estejam mencionados, mas é indispensável referir estes bons exemplos de boa prática. Lisboa, todo o Estado, Porto, Casa da Povoada, Viseu, Braga, Coimbra, Santarém, Óbidos, Ponta Delgada, Évora, Torres Vedras, Barcelos, Navião, Redondo, Vila Nova de Cerveira, Alcobaça, Mértola e por aí fora. Estes exemplos de arquivos já procurados. Depois temos outra realidade que misericórdia tem a documentação muito bem condicionada e preservada, mas sem equipa técnica presente. Temos um outro grupo de misericórdias que apresentam um arquivo disperso e sem qualquer suporte técnico de acompanhamento.
Temos outro grupo ainda preocupante, misericórdias, que não valorizam o arquivo e a documentação, simplesmente negligenciam esta realidade. Isto também deve ser dito numa sessão com este caráter científico. E ainda em situação extrema. E nós assumimos, e eu assumo, digo de seguida, encontramos misericórdias cujos atuais dirigentes desconhecem a existência ou a atualização do seu arquivo. Como se pode concluir, há muito trabalho a fazer para a sustentabilidade dos arquivos das misericórdias, que é o universo que eu aqui estou a referenciar. E neste contexto importa referir alguns fatores a ter em conta neste trabalho. O primeiro, que a maioria dos participantes também conhecerão, é a total autonomia das misericórdias em relação à União das Misericórdias, que é a entidade que eu aqui represento. Temos que respeitar este aspecto. Embora a maioria das instituições siga as orientações e aconselhamentos da União das Misericórdias, outras áreas, por decisão do seu órgão dirigente, a mesa administrativa, assumem posições muito próprias e, por vezes, distanciadas das normas vigentes. Depois temos uma situação, vou perceber claramente o que implica, que é as direções das misericórdias serem compostas por voluntários dirigentes com mandatos de 4 anos, renovável, com um máximo até 12 anos, 3 mandatos, o que nos perturba aqui muito o trabalho que fazemos, porque interrompe ciclos de dinâmicas que vamos criando com vários dirigentes e depois é interrompida por dirigentes que seguem e que, ou menos sensíveis ou com outras prioridades, bloqueiam um pouco o trabalho. Depois, como já foi referido, e que penso que vai ser referido também numa das comunicações a seguir, é o recurso humano. Nós não temos, na grande maioria das misericórdias, recurso humano afeto ao património. Quando digo património, incluo os arquivos. E este, do meu ponto de vista, é talvez o aspecto mais crítico de quem trabalha já há 20 anos com as misericórdias, que, mobilizando disponibilidades e vontades dos próprios dirigentes de cada instituição, se vê o trabalho logrado por não termos quem, na instituição, mantenha a continuidade deste trabalho. Não temos recursos humanos, tirando algumas exceções, como já referi. E depois temos a dispersão das instituições. A sua dimensão, está aqui um mapa que está em frente ao seu vice-reitor, que é o mapa que representa o número de misericórdias distribuído pelo país, e temos instituições, só para terem um exemplo, tão grandes, tem algumas com 3.000 funcionários, 2.000 funcionários e outras com 7 funcionários. Portanto, mas todas elas têm arquivo. E, portanto, esta abordagem tem que ser geral, mas com estas condicionantes. Depois, o apoio financeiro. E eu aqui não posso deixar de referir que o PRR, a componente da cultura, foi uma esperança curada, que não se compreende, que na programação do PRR a única componente está estritamente dada ao nosso acesso é a componente da não se percebe. Os fundos comunitários, o quadro que está a iniciar-se, também não augura grandes oportunidades. E isto, digo isto porque temos que ter presente que a missão das misericórdias reside primordialmente na ação social e na saúde e com os atuais constrangimentos financeiros que todos conhecemos, o que faz com que o património seja remetido para uma das últimas prioridades de implementação, como se compreenderá. Mas, apesar destas condicionantes, é justo que se conheça que a realidade do passado mais recente nos deixa otimistas perante esta missão. Importa a esse respeito referir alguns aspectos.
E o primeiro é destacar o trabalho de consultoria e sensibilização que o Gabinete do Património Cultural da União tem feito, o que permite que a maioria das misericórdias já não intervenham no seu património sem consultar, apesar desta autonomia, sem consultar o Gabinete do Património da União. Com assertividade, temos feito este caminho de utilização e sensibilização, sobretudo para não ter recursos, não mexer, para não pagar e esperar por melhores oportunidades. Cabe aqui também uma palavra à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e aos arquivos distritais, no âmbito do protocolo que o Dr. Pedro Penteado já referiu, tem garantido um apoio técnico muito importante e aqui também permitam que destaque sempre pronta a disponibilidade do Dr. Pedro Penteado às solicitações das Misericórdias e da União das Misericórdias. O apoio também do Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que, com futura referência, tem ajudado as Misericórdias que se dirigem. Destacando aqui também o jornalismo do Dr. Francisco Doureiro, da sua equipe, as instituições são as pessoas que as integram. Referir aqui um contributo decisivo do projeto Portugal e Monumento da Misericórdia, no despertar para a importância dos arquivos das Misericórdias. O simples facto do grupo de investigadores, e aqui cumprimento o Dr. Paulo Fontes e o Dr. Pedro Pai, toda a equipa que esteve nesta grande obra de regresso. O facto destes investigadores correrem o país e os arquivos das Misericórdias e as Misericórdias verem partido de uma obra destas alguns dos seus documentos foi uma ajuda excepcional para despertar para a importância dos arquivos. E há que fazer essa referência de grande mérito ao trabalho, que de resto foi um projeto que nasceu no âmbito dos 500 anos das Misericórdias, por iniciativa do professor Mário Pinto, da professora desta casa, e do Dr. Vítor Milícias, e que a União, extinta a Comissão dos 500 anos, deu continuidade com o apoio também, devo dizer, dos patrocinadores que permitiram esta obra. O papel importante desta rede de arquivos que aqui nos congrega, que são a construção, vai mobilizando novas lições. E aqui também compete uma palavra de grande apreço ao esforço e ao trabalho de educação do Dr. Nuno Estevão Ferreira. Um outro aspecto que para os arquivos das Misericórdias tem sido muito importante é o papel dos investigadores de muitas universidades que têm feito um trabalho voluntário, mas exemplar de sensibilização e apoio direto a muitas universidades. Temos esse desafio. Destacar igualmente a iniciativa editorial das Misericórdias. Por ocasião de datas aniversárias das suas fundações, e nós temos todos os anos Misericórdias com datas redondas de fundação, 500 anos, 400 anos, 700 anos, 100 anos, e, portanto, este ano também temos depois Misericórdia, Mursa e Albergaria a comemorar os 100 anos, e a pretexto destas datas comemorativas, houve uma abertura e disponibilidade para avançar com projetos editoriais, e isso tem permitido também as próprias Misericórdias conhecerem a importância das fontes e da documentação que têm nos seus arquivos. Portanto, é mais um fator de sustentabilidade que nos tem mantido ativos nesta matéria. Mas todos os dias vamos encontrando no terreno novidades. Eu próprio temos um projeto apoiado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para inventariar o património móvel das Misericórdias e o resto do país, eu próprio acompanho uma equipa que faz esse levantamento e não há um local onde vamos, mesmo Misericórdias estudadas, visitadas pela equipa da Portugal e Monumenta, não há uma única Misericórdia onde vamos que não encontremos mais documentação, mais novidades,
As misericórdias têm aqui um outro aspecto muito interessante, que é o facto dos legados e das doações. Normalmente, as misericórdias têm casa-museu de legados de particulares. Com essa casa-museu vem, normalmente, uma biblioteca ou um arquivo. Portanto, é outra frente de investigação, de trabalho muito interessante. Temos a sede de misericórdias ainda em hospitais. Há pouco tempo, o Pedro foi incomodado para dirimir ali uma dúvida de uma misericórdia que, de repente, foi confrontada, que o hospital encontrou a documentação toda num software que queria devolvê-la imediatamente à misericórdia para entregar. Portanto, as misericórdias, todos sabem, geriram os hospitais em Portugal até 1974, e, portanto, foram retirados, a gestão foi retirada às misericórdias, mas a maior parte dos edifícios ficaram afetos ao Serviço Nacional de Saúde, onde permaneceram, em muitos casos, a documentação e até o criado. Portanto, o Estado passou a pagar uma renda à misericórdia e, portanto, essa transferência vou terminar, essa transferência de documentação muitas vezes não aconteceu e ainda estamos hoje a encontrar essas novidades. Temos também uma preocupação de alguns anos, mas com alguma possibilidade de solução brevemente, e é a necessidade destas instituições terem princípios básicos de tratamento e classificação da sua documentação. A partir da portaria de gestão documental que a Misericórdia de Lisboa tem em vigor e que está a ser revista neste momento, a União das Misericórdias irá associar-se também a essa dinâmica, porque é fundamental que as misericórdias tenham produção diária de muita documentação, muito diversificada. Dizem-me que os produtores, quando visitam este relatório, que apesar da digital o próprio Estado obriga a uma carga de produção mental, muitas vezes, incipiente, porque é repetida, e mesmo com uma assinatura digital, não se percebe que se pede o documento em papel, que é uma contradição, mas é verdade, temos isso. São processos comunitários, são processos de pagamentos do utente, já não falando na área da saúde, toda a complexidade que há nos processos de cada um dos utentes, e, portanto, esta portaria penso que irá ajudar muito a gestão deste processo mental. E depois, um outro aspecto, também mesmo já caminhando ao fim, são os arquivos das misericórdias fora de Portugal. As misericórdias que os portugueses criaram, fundaram, ajudaram a fundar. Recentemente, por via do património móvel, tivemos contatos, por exemplo, da Misericórdia de São Tomé e Príncipe, em que passamos o seu inventário, onde tem uma documentação muito expressiva. Iremos muito em breve fazer o inventário também em colaboração com a Misericórdia de Olivense, que também tem um espólio documental excepcional. Portanto, é outra frente de trabalho. Agora, para terminar mesmo, os desafios à sustentabilidade deste trabalho. Nos últimos anos, os 20 eventos que a União tem organizado para mobilizar as misericórdias de dias de reflexão, 12 dias de património e 8 dias de jornadas de museologia, temos incluído sempre na programação desses dias de reflexão a questão dos arquivos. E isso tem estado como um exemplo de boas práticas, isso tem mobilizado muitas misericórdias a olhar para os seus arquivos como não o faziam anteriormente. A própria integração das misericórdias nesta rede, a entidade que aqui nos congrega, tem dado tão importantes para a questão do conteúdo. As parcerias com os municípios, seja na mobilidade de depósitos e de arquivos,
seja na possibilidade de tratamento e digitalização, ou até na possibilidade de se estabelecerem assessorias técnicas, sabemos que, a um nível local, é muito importante esta partilha de recursos. E havendo estruturas já a funcionar num determinado concelho, não devemos duplicar serviços nem disponibilizar recursos que não existem. Na UMP, aconselhamos as misericórdias a estas parcerias, desde salvaguardadas todas as condições legais e procedimentos institucionais. E um dos últimos bons exemplos foi a misericórdia de Montemor do Novo, no Alentejo, que fez o seu depósito e tem um trabalho excepcional. Esta misericórdia nunca teria um arquivo muito importante e nunca teria condições para ter técnicos a abrir o seu arquivo para consulta do investigador. Agora está disponível no arquivo municipal e essa prática deve ser publicada. Outro desafio, a digitalização da documentação para consulta pública facilitada. Nunca, como no presente, tivemos tanta tecnologia à nossa disposição. É uma pena não termos capacidade para aproveitar estas tecnologias para atuar sobre os arquivos e a documentação que diariamente produzimos. Lamentamos que a este propósito, e permitam-me ousadia que houver de referir este aspecto, que os apoios do PRR à transição digital apenas estejam focados no setor. Deixando fora o setor social, tanto integramos com o Estado, especialmente nas áreas da saúde, da educação e da segurança social. Como é possível, nesta solução ideal que o Dr. Pedro Penteado estava a referir, nós possamos articular-nos se uns vão ter possibilidade de fazer a transição digital e os outros vão ter que ficar no papel do documento. Então, vem o desafio das intervenções de restauro, conservação e documentação, e aqui, se não tivermos recursos, nada a fazer. Incentivo à investigação e à publicação. Há misericórdias exemplares que têm tido a possibilidade financeira de investir ciclicamente na publicação, e da onde tivemos um feliz momento no Festival Pólen, uma misericórdia a apresentar a produção editorial que tem feito a partir do seu arquivo. Temos de garantir recursos humanos afetos aos arquivos em regime exclusivo ou na modalidade de consultores que ajudem as instituições a gerir este património. Sem pessoas dedicadas e afetas à função, será muito difícil fazer este caminho. Usar as parcerias institucionais com a supervisão das entidades competentes nesta área, mobilizar as universidades, politécnicos, para este trabalho, pois a dimensão regional será mais viável esta intervenção. Captar recursos financeiros para apoiar intervenções de restauro, conservação e divulgação dos arquivos. E devemos, neste campo, reclamar com ambição o direito deste apoio. Pois, apesar de estarem à guarda das misericórdias ou de outras entidades, os arquivos estão património nacional. E, por isso, devem ser apoiados por dinheiros públicos dos nossos impostos. A memória, a história e a identidade do país passa em grande parte pelos nossos arquivos e, por isso, a proteção destes deve comprometer todos. Há que investigar, estudar, dar a conhecer os nossos arquivos. Pois, numa época em que, na turma dos dias, há muita informação e pouco conhecimento, não podemos desistir desta missão. Para terminar mesmo, diria o seguinte: o património documental devido aos nossos arquivos constitui a cola que une o passado ao futuro. E, nessa medida, todos os dias somos convocados a um compromisso cívico responsável de continuidade, garantindo a memória e a identidade das nossas instituições. Muito obrigado.